Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma das nossas conversas de segunda, mais uma live sobre cirurgia plástica, né? Trazendo um pouco de experiência, um pouco de novidade, esclarecendo as dúvidas e como eu pude perceber hoje durante o consultório, sempre trazendo alguma novidade, né? Tive alguns pacientes hoje que viram as nossas lives, participaram das nossas conversas anteriores e descobriram algum procedimento que não conheciam, alguma possibilidade de cirurgia, de tratamento para melhorar alguma região do corpo, né, melhorar a estética, a autoestima. Aprenderam aqui com a gente e foram no consultório ver como fazer, como aproveitar, né, tirar proveito dessas técnicas e dessas possibilidades cirúrgicas ou não. Então, mais uma segunda-feira, a gente começando, e hoje nós vamos falar sobre cirurgia plástica nos homens. Pois é, cada vez mais os homens estão interessados, estão participando desse mundo da cirurgia plástica, né, tanto com cirurgias em si, quanto com outros procedimentos, às vezes minimamente invasivos, né, a harmonização facial, como a gente falou na semana passada, né, e procedimentos mais variados possíveis que podem trazer benefício e melhora da qualidade de vida, da autoestima e do aspecto da aparência física, né, dos nossos pacientes do sexo masculino. Quase todas as cirurgias, né, excetuando algumas específicas de regiões anatômicas que são exclusivas das mulheres, podem ser feitas, são feitas, né, no homem também. Então é muito comum, hoje em dia, cada vez mais comum, cada vez mais frequente nos consultórios, a gente receber pacientes homens procurando essa adequação, né, que existe hoje já com bastante especificidade para os homens. Então, se a gente for, vamos escolher aqui algumas cirurgias mais frequentes, né? Na verdade, não escolher, não nós vamos escolher, mas os homens têm escolhido algumas cirurgias com mais frequência, né? É muito frequente que a gente faça rinoplastia nos homens, a cirurgia de nariz, né? Pela própria característica, pelo próprio crescimento físico do homem, né? As características de desenvolvimento ósseo e desenvolvimento da face como um todo do homem favorecem com que os narizes masculinos muito frequentemente sejam exageradamente grandes, né? Cresçam além do desejado. É muito frequente também que aconteçam traumas na infância, né? As brincadeiras de meninos são, querendo ou não, um pouco mais de contato, um pouco mais intensas. Então, acontece com frequência de haver algum trauma, uma fratura que passa despercebida e acaba influenciando no crescimento, provocando um desvio do nariz para um lado ou para o outro, uma alteração na parte óssea do nariz, né, ou uma queda da porção cartilaginosa, alteração de formato de ponta, muito frequentemente problemas respiratórios, né? É muito comum associar o tamanho do nariz com a capacidade respiratória. Então, às vezes a gente vê um homem com o nariz muito grande, né, avantajado, e dá a impressão de que, nossa, se você respirar fundo, vai acabar o ar da sala. Mas muitas vezes não é bem assim que acontece, né? Os narizes grandes, extremamente grandes, né, desproporcionalmente grandes, muitas vezes eles têm desvios, têm fraquezas das válvulas internas, e apesar de esteticamente aumentados, a função respiratória é ruim. Então é muito frequente que os homens tenham um nariz que não funciona tão bem, né? E isso pode, não só pode, mas muitas vezes contribui com problemas de sono, aumenta o ronco, né? A frequência, a intensidade dos roncos, por causa de uma dificuldade respiratória que vem junto com a formação do nariz desde a infância, por características genéticas ou mesmo como sequela de algum trauma que passou despercebido na infância. Então, a cirurgia plástica do nariz é muito frequente nos homens hoje em dia. Tem inúmeras particularidades, né, em relação
inúmeras diferenças em relação à cirurgia da mulher, a rinoplastia da mulher. Então a gente sempre procura preservar os caracteres de masculinidade, proporção do rosto, a posição e largura do dorso, o tipo de definição de ponta, né? A posição do nariz em relação ao rosto, a posição da ponta, né, em relação ao resto do nariz. A gente sempre respeita essas individualidades, essas características de gênero, né, essas diferenças de gênero entre os homens e as mulheres. Então isso é bastante importante mesmo, para não correr o risco do nariz perder a característica masculina, perder a proporção e a relação com o resto do rosto e mesmo com o comportamento e com a biologia do paciente masculino. Então, respeitadas essas proporções, respeitadas essas diferenças, a cirurgia do nariz é bastante procurada, bastante realizada hoje nos homens. Além do nariz, nós podemos falar cirurgias de pálpebra, cirurgias de rejuvenescimento da face como um todo também, né? Os homens têm uma tendência também genérica, né, relacionada ao gênero masculino, que é de apresentar o supercílio, a sobrancelha um pouco mais baixa em relação à órbita do que as mulheres. Então, não é incomum, né? Eu mesmo sou um exemplo disso, e outros vários homens têm a sobrancelha um pouco mais baixa, têm os olhos às vezes um pouco menores, e o mau hábito de não se proteger tanto do sol, tanto da radiação solar, quanto as mulheres, né? Então, ao longo do tempo, ao longo dos anos, a pálpebra superior e também a pálpebra inferior vão sofrer mais, vão apresentar um desgaste maior, uma flacidez, uma fraqueza maiores, né? E vão começar a incomodar, né? De fato, tanto esteticamente quanto em relação a peso, alteração do olhar, às vezes, dependendo da intensidade, até uma dificuldade visual mesmo, até uma restrição do campo visual, a dificuldade de manter o olhar, de manter o olho aberto, de manter o olhar mais fixado em algum objeto por mais tempo, principalmente durante o dia, que há um cansaço natural da musculatura, um cansaço natural da mímica facial como um todo, e também dos músculos que abrem o olho, porque eles ficam o dia inteiro ali sustentando aquele excesso de pele, né? Então, a cirurgia de pálpebras também é muito frequente nos homens, assim como a cirurgia de rejuvenescimento da face como um todo mesmo, né? O lifting facial, a retidoplastia, é muito frequente no sexo masculino também. Tem as suas particularidades da mesma forma que na cirurgia da mulher, né? É importante que a gente mantenha a linha da barba, né? Respeitar uma pequena distância entre a barba e a orelha. Então, muitas vezes a gente precisa associar algum procedimento da barba, né? Alguma mudança de posição de inserção dos pelos da barba, né? Precisa respeitar a altura do pé do cabelo, a posição das orelhas, né? São todas características bem específicas do homem que são diferentes da mulher, ou pode não existir da mulher, como a barba, por exemplo, né? Mas tomados esses cuidados, respeitados essas particularidades, a cirurgia é extremamente bem sucedida, tem excelentes resultados de rejuvenescimento, com bastante naturalidade, né? Como no caso das mulheres hoje em dia. Então, a cirurgia de pálpebra e a cirurgia de rosto, né, de lifting facial, são bastante frequentes no homem também, né? Junto ali com a cirurgia do nariz, que a gente falou inicialmente. Bom, uma outra cirurgia que é bastante frequente nos homens e tem um resultado muito bom nesse tipo de paciente é a lipoaspiração, né? Os homens têm uma característica, a gordura subcutânea, a gordura que está ali abaixo da pele dos homens, ela costuma ser mais densa, mais bem vascularizada do que na mulher, né? Tem um suprimento sanguíneo mais rico, né? Então,
por essas razões, né, pela densidade da gordura e o aporte sanguíneo, pela capacidade que essa gordura tem no homem de receber mais sangue, ter um metabolismo maior, a contração da pele, a retração da pele que acontece depois da lipoaspiração favorece muito os resultados. Então, o homem é um excelente candidato em geral para uma lipoaspiração, né, porque na maior parte das vezes ele não apresenta um excesso de pele tão grande, tão exuberante quanto pode acontecer nas mulheres após múltiplas gestações, né? Mas tem um acúmulo de gordura, né? Uma gordura localizada, um acúmulo de gordura em determinadas regiões, principalmente na região abdominal, que incomodam e que respondem muito bem a esse procedimento, que é a lipoaspiração, justamente principalmente, né, por essas duas características. A densidade da gordura, que é diferente, é maior no homem, então a gente tem uma possibilidade de retirar uma quantidade maior de gordura, né, mais homogênea de gordura, e pela vascularização da região, pelo aporte de sangue, que aumenta o metabolismo e faz com que a pele do paciente de sexo masculino consiga se adequar melhor, né? Tem uma capacidade de contração maior e possa se adequar melhor ao novo volume de gordura, então retraindo, evitando que fique qualquer excesso, que fique a flacidez, então deixando o contorno do corpo bem agradável, da forma desejada, e sem o excesso de pele. Então, a lipoaspiração é um procedimento super procurado pelos homens hoje em dia, né, para melhorar o contorno do corpo, aproveitando aí dessas vantagens que muitas vezes as pessoas até nem sabem, mas acabam observando que a lipoaspiração do paciente do sexo masculino tem resultados muito bons. Bom, então, cirurgia do nariz, cirurgia das pálpebras e rejuvenescimento da face, lipoaspiração e o transplante capilar, a cirurgia de transplante de cabelo, né, o tratamento cirúrgico da calvície, que também é um dos procedimentos mais realizados, que a gente faz com muita frequência. Tem cada dia se tornado mais popular, principalmente à medida que os resultados nos últimos anos foram melhorando exponencialmente, né? As técnicas foram ficando mais refinadas, os implantes foram ficando mais naturais, nós cada vez mais conseguimos fazer o transplante, utilizar uma quantidade maior de fios, né, implantados de forma bem natural. Então, hoje é praticamente impossível uma pessoa dizer, né, determinar que uma outra foi submetida ou não a um transplante capilar, né? Só de olhar, né, no meio da multidão, digamos assim, é muito difícil alguém dizer que o cabelo é natural ou que ele foi transplantado, né? Os resultados realmente são muito bons. A morbidade da cirurgia, ou seja, o pós-operatório, é muito mais tranquilo, né? A recuperação é mais rápida, o retorno às atividades é muito mais rápido. Então, à medida que a cirurgia foi ficando mais de melhor qualidade técnica e mais confortável, menos problemática, digamos assim, né? E com resultados extremamente naturais que a gente tem hoje, com a capacidade de transferir uma quantidade enorme de folículos capilares, de cabelo da área doadora para a região receptora, para cobrir a calvície, né? Para eliminar ou para reduzir a área de calvície, para diminuir a região calva. A cirurgia de transplante capilar se popularizou muito e cada vez mais é um dos principais procedimentos que a gente faz. Então, nós podemos eleger aí esses 4 grupos de cirurgia como os mais frequentes no homem: a rinoplastia, a cirurgia do nariz, a blefaroplastia e a plástica facial, né? A lipoaspiração e o transplante de cabelo, transplante capilar. Aproximadamente 20 a 30% dos pacientes de cirurgia plástica hoje no Brasil são do sexo masculino, né? Então, é um grupo que está crescendo bastante. A maior parte das vezes essas cirurgias, mas também outras, né? De ginecomastia, o tratamento cirúrgico de ginecomastia, quando tem um crescimento exagerado das mamas,
ou por uma característica genética, ou por variações de peso, né, alterações hormonais. Isso pode promover um crescimento exagerado da mama, que precisa de tratamento cirúrgico, né? Retirar o excesso de gordura e o excesso de glândula mamária, que acabou crescendo ali onde não se esperava que crescesse, né? Correção de orelhas em abano, né? Otoplastia, que a gente já falou por aqui, e outras várias cirurgias, né? Cirurgias pós grandes perdas de peso, que a gente costuma referir, né? Muito frequente depois de cirurgias bariátricas, correção da região das coxas, excesso de pele nos braços. Então, tudo isso, transplante de barba, né? Também tem aumentado a procura por causa da moda mesmo, né? De usar mais a barba. Então, quem tem aquela falha ou quem tem uma barba muito, muito fininha, muito rala, acaba procurando pelo transplante de barba. E, além disso, os procedimentos minimamente invasivos, toxina botulínica, né, o Botox, que a gente falou na semana passada, preenchimento de face, preenchimento de queixo, ângulo da mandíbula, né, angular, deixar o rosto mais angulado, mais a região inferior mais proeminente, mais destacada, mais marcada, para criar uma característica mais masculina, né? Muito bem, então acho que esses são os procedimentos que a gente mais faz, que a gente mais vê nos consultórios. Existem outras possibilidades, várias, e os homens estão cada vez mais entrando nesse mundo aí da cirurgia plástica. Muito bem. A Lilian está nos dando boa noite. Boa noite, Lilian. Desculpa a demora. A gente estava fazendo nossa introdução. Poliana, existe cirurgia que corrige alguma coisa para melhorar o ronco? Existe sim, Poliana. Existem diferentes procedimentos que podem ajudar bastante com o ronco, né? Eu me referi aqui no começo, talvez isso tenha motivado sua pergunta, em relação à cirurgia de nariz, a rinoplastia. O ronco tem diversas causas, né? Diferentes causas. Muitas vezes essas causas estão sobrepostas, né? Uma causa importante é a dificuldade da passagem de ar na via aérea superior, que a gente fala. Então, o nariz, teoricamente, é para ser um órgão muito importante nessa passagem do ar. E é muito frequente nos homens, também nas mulheres, mas nos homens, como a gente está focando um pouquinho hoje, é muito frequente que haja uma dificuldade de passagem de ar por causa das estruturas internas do nariz. Às vezes ele é grande, às vezes ele é bem desenvolvido, mas as estruturas internas são mais frágeis e acabam impedindo, né, atrapalhando muito essa passagem de ar durante a noite, quando há um relaxamento maior da pessoa. O ar não consegue passar pelo nariz e vai acabar tentando passar pela boca, pela via aérea que ele consegue encontrar, e a posição da língua é diferente, a posição das estruturas é diferente, e ele pode não conseguir fazer esse trajeto e acabar resultando no ronco, né? Então, a rinoplastia é uma cirurgia que muito frequentemente melhora muito, ou às vezes até elimina o ronco, né? Quando existe esse problema de passagem de ar pelo nariz, essa dificuldade do ar de passar pelo nariz, a rinoplastia pode ser a solução, ou pode ser uma parte importante da solução. Existem outras etiologias, né, outras causas do ronco, que podem se beneficiar ou não de algum outro tipo de cirurgia. Então é importante que a gente veja numa consulta mesmo, né, exatamente o que está causando isso daí. Esse ronco que está incomodando. Muito bem. Raquel está perguntando: como é o pós-operatório do implante capilar? É muito tranquilo, sabe, Raquel? Na maioria das vezes é praticamente um pós-operatório assintomático, digamos assim, né? Existe algum inchaço, algum edema na região que recebeu os fios, que eventualmente
mas muito infrequentemente pode chegar até próximo da região dos olhos, né, da região das pálpebras, mas que resolve em torno de 2 a 3 dias. Praticamente não existe dor, praticamente não tem sangramento, né? A região onde os fios são retirados, a gente pode retirar basicamente de duas formas, ou a faixa, né, da cirurgia tradicional, que a gente retira uma faixa e separa os fios, ou retira os fios, cada unidade folicular separadamente. Então, independente de qualquer dessas duas técnicas de extração dos fios que seja utilizada, cada uma tem a sua indicação. Às vezes a gente indica até as duas para o mesmo paciente para conseguir uma quantidade maior de folículos. Independente de qual seja a técnica de extração, o pós-operatório é bastante tranquilo, né? A gente pede para evitar sol, evitar o uso de bonés, usar um shampoo especial nos primeiros dias, né? Evitar atrito, qualquer coisa que possa retirar traumaticamente algum folículo que foi implantado. Mas tirando os cuidados básicos locais, o pós-operatório é bastante tranquilo. Não costuma ser um problema para a grande maioria dos pacientes, né? O retorno ao trabalho, por exemplo, pode acontecer em poucos dias. Muito bem, a Hélida está perguntando como é feita a cirurgia de enxaqueca. A cirurgia de enxaqueca é uma cirurgia extremamente interessante, porque a gente consegue de uma forma bastante pouco invasiva, bem segura, né, praticamente resolver enxaqueca em 90% dos pacientes, né? Vou te explicar bem rapidamente, que não é muito o nosso foco hoje, mas basicamente o que nós fazemos é descomprimir, liberar algumas terminações nervosas, né, alguns nervinhos que estão embaixo da pele, principalmente na região aqui acima dos olhos, aqui na lateral, atrás da cabeça, às vezes por dentro do nariz, né? Provavelmente as suas dores de cabeça começam em algum desses pontos, né? Porque são exatamente onde esses nervos estão comprimidos e onde a gente vai encontrar, vai isolar esses nervos, né, com cuidado, e vai tirar essa compressão, que geralmente é por um vaso sanguíneo, né, uma veinha ou uma arterinha que fica lá pulsando, irritando esse nervo, ou um músculo, ou mesmo um orifício ósseo por onde ele passa a ser muito estreito. Então ele fica comprimido, fica inflamado cronicamente, e o cérebro interpreta essa inflamação como dor, né, que é a tão conhecida crise de enxaqueca. Então, dessa forma, liberando essa compressão, tirando essa irritação crônica, ela para de enviar esse sinal para o cérebro e as crises param de acontecer, né? É uma cirurgia bem segura, bem pouco invasiva. O paciente vai embora no mesmo dia e que tem resultados muito bons. Tô vendo aqui, você comentou também que sofre muito com enxaqueca, né? Quem tem enxaqueca, só quem tem enxaqueca que entende, né? Hoje no consultório eu atendi 2 pacientes que me disseram exatamente isso que você está dizendo, né? Sofro muito e só quem tem entende. A cirurgia tem um resultado excepcional. Então, assim, gostaria muito que você marcasse uma consulta com a gente para eu poder te explicar direitinho, né? Te mostrar como que a cirurgia acontece, quais os benefícios que ela vai te trazer, ver se o seu caso é um bom caso para isso, e a gente pode programar junto. Acho que você tem muito que se beneficiar com ela. Muito bem. A Raquel está perguntando: é possível implantar? É possível implantar em cicatriz na sobrancelha? É possível, sim, Raquel. É possível disfarçar, ocultar as cicatrizes com um implante de sobrancelha, né? A probabilidade do fio implantado crescer, nascer em regiões de cicatriz é um pouco menor do que no couro cabeludo ou na pele normal. Mas especificamente na sobrancelha, a gente consegue disfarçar, consegue ocultar essa cicatriz e, além dos fios que crescem nela, a gente consegue fazer
o contorno com outros fios em volta na região, para que a cicatriz fique mais escondida, mais oculta possível. Ele tá falando que vai lá no consultório, né? Vai sim, Elida, a gente conversa direitinho. Você vai. Acho que a cirurgia tem tudo para te ajudar muito. E em relação à pergunta da Raquel, tanto para homens quanto para mulheres, né? Fazendo um pouco da inversão aqui hoje, né? A gente está falando de um público que muitas vezes, né? Num grupo de pacientes que muitas vezes a gente não pensa em cirurgia plástica, que são os homens. Falando em transplante de cabelo, né? No implante capilar, é muito frequente que a gente imagine logo um homem, mas aproximadamente 15 a 20% das vezes dos pacientes são mulheres, né? Tanto em relação à sobrancelha ou a alopecia androgenética mesmo, que acomete as mulheres com alguma frequência e pode incomodar, pode atrapalhar, pode modificar a linha de implantação do cabelo ou mesmo provocar uma rarefação desagradável em algum ponto, alguma região, e a mulher pode querer, né, reparar isso daí, tanto a sobrancelha quanto a cabeça, o cabelo mesmo. Então, fazendo um paralelo aí, um pouco de inversão, né, uma cirurgia que a gente pensa sempre no homem, mas que também pode acontecer na mulher, assim como as cirurgias que são muito clássicas na mulher, como nós falamos aqui mais cedo, então cada dia mais vindo para os homens também, né? Cirurgia do nariz, cirurgias de face, pálpebras, lipoaspiração, se juntando aí o transplante capilar como os campeões de procura pelos homens. Raquel, obrigado você, Sandra. Claro, muito bem. Bom, pessoal, acho que é isso daí. Lembrar dos homens que cada vez mais nós estamos recebendo vocês no consultório de cirurgia plástica. As cirurgias plásticas são já há bastante tempo muito bem adequadas para os homens, né? Não existe mais aquilo de receita de bolo, de fazer a mesma cirurgia no homem, a mesma cirurgia na mulher, para não ter exatamente para não se perder essas características masculinas, né? Manter o nariz masculino, manter um rosto masculino, um aspecto corporal, um contorno masculino, sem deixar de usufruir, de aproveitar dos benefícios que a cirurgia plástica pode trazer, né? Tanto para a estética quanto para a autoestima e para a função, né? Como a gente comentou aqui, do nariz, né? Da respiração, do ronco e tudo isso, né? Na última pergunta, a Raquel está perguntando se existe correção para cicatriz de ginecomastia. Não existe. Existe correção para quase todo tipo de cicatriz, Raquel. Né? A gente habitualmente retira a cicatriz, faz uma cicatriz nova e acompanha com mais cuidado, com mais atenção, para tentar manter a nova cicatriz com um aspecto melhor do que a cicatriz antiga, que estava desagradável. Bom, então é isso. Muito obrigado a todos pelas perguntas, pela participação e até a próxima. Um abraço, boa noite.